Então, meu querido, não se preocupe com o que você venha estar passando. Perdão. Não se preocupe com o que você está passando. Confie no Senhor. As lutas vêm, mas sei que tudo que Deus permite é para te provar, é para você entender que independente da circunstância que você venha estar passando, Deus está no controle. Aleluia. Vamos continuar aqui. Tá. A alegria é uma excitação emocional. Alegria e prazer por causa das bênçãos recebidas ou esperadas e para os outros. Olha aí, ó. A alegria pode ser definida como um estado emocional de júbilo. Júbilo, alegria. Contentamento e prazer moral como fruto do Espírito. A alegria é a manifestação do gozo do Espírito Santo, mesmo em fase das tribulações da vida presente. Aí você vê que Paulo vai também dizer aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Capítulo 1, versículo 6 de 1 Tessalonicenses. Vamos ver o que Paulo vai dizer. E diz assim, ó: E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, como o gozo do Espírito Santo. Né? Por quê? Aqui você vê que quando Paulo prega para a igreja de Tessalônica, ele fala de nós o quê? Ser imitador do Evangelho. E como assim? Ele nos ensina a ser igual a ele. Lembra que Paulo vai dizer à igreja de Filipenses? Ele diz, capítulo 2, verso 5 de Filipenses, Paulo diz que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo. Por quê? Porque ele nos ensina a ser igual. Paulo também diz, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque quando nós estamos sendo imitadores, isso nos ensina a entender que quando nós vivemos segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo o teu querer, nós temos que entender que vai vir luta, vai vir levante, vai vir pessoas lançar a palavra contrária, mas o Senhor nos ensina até o que? Bom ânimo. O Senhor nos ensina a estar alegre nele. É fácil? Não é. Mas o Senhor é o que? É o socorro, como diz o salmista, né? Salmo 46:1, o Senhor, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então você vê que é fácil, não é. Mas você vê que o inimigo ele se levanta, né? Mas você vê que como Neemias também diz, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é nossa força. É fácil? Não é. Né? Porque tudo que vem de Deus tem luta, tem levante, tem adversidade. E você vê que aqui Paulo ele fala claramente para a igreja de Tessalônica. Que ele fala que nós devemos o quê? Estar alegres. Ele ensina a ser imitadores, a ser iguais a ele e pregando a palavra em meio à situação, em meio a dificuldades. É isso que Paulo ensina. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. A pregar a palavra, a anunciar o evangelho em meio à tribulação, em meio à luta, em meio ao levante. Por quê? Porque quando pregamos a verdade, quando anunciamos a verdade, todos vão aceitar o evangelho? Não vão. Por quê? Porque muitos vão te rejeitar, muitos vão zombar a sua cara, muitos vão caçoar de você, que é o que vai acontecer. Por isso que quando Jesus ele fala que no mundo teria aflição, ele falou que quando vocês estiverem na minha presença, no meu querer, na minha vontade, vai ter luta. Vai vir pessoas para te colocar para baixo. Vai vir pessoas para lançar a palavra contrária, dizer que você não é capaz, dizer que o evangelho não serve para nada. Entenda, foque somente nele. Não foque em A, não foque em B, não foque em C. Porque infelizmente tem pessoas que pregam a verdade, mas por meio de zombação, por meio de afrontas, acaba cedendo e parando a sua caminhada, dando lugar ao inimigo. E Paulo ele também vai dizer à igreja de Éfesos, capítulo 4, verso 27, ele diz, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque o Senhor nos ensina a evitar, o Senhor nos ensina a ser submisso a ele. Como assim submisso, obreiro Bruno? Obediente. Ele nos ensina a guardar o nosso coração para ele. Salomão também diz, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procede as saídas da vida. É fácil? Não é. Mas você vê que em meio em zombação, em meio a levantes, em meio a lutas, em meio a adversidades, Deus está te sustentando. Porque Isaías 41:10 diz: eu te sustento com a destra da minha justiça. Mesmo que as coisas venham estar difíceis, Deus te fortalece. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo nas dificuldades, Deus te renova. Aleluia. Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam a sua força. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansará. Subirá e não se fatigará. Mesmo na dificuldade, nos levando à adversidade, Deus dá a graça. 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois me gloriarei na minha fraqueza, para que habite em mim o poder que é Cristo. Então, meu querido, que nós vamos permanecer firme, que nós vamos permanecer alegre, mesmo na pouca força, mesmo em meio a levantes, mas não deixa de permanecer animado, não deixa de ser fiel, que no tempo certo Deus vai mudar essa situação, no tempo certo Deus vai abrir porta, como também João vai falar para a carta de Filadélfia, capítulo 3, versos 7 e 8 de Apocalipse. Ele diz o que diz a chave de Davi: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Eis que estou diante de uma porta aberta, e ninguém poderá fechar. Pois tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Por quê? Porque saber que nós devemos o quê? Permanecer fiel. Nos ensina também até ânimo, mas sempre estar no centro da vontade de Deus. E entender que tudo que passamos Deus tem um propósito. E quando passamos pelo processo, buscando, adorando, glorificando e andando no querendo o Senhor, no tempo certo Deus vai te exaltar. No tempo certo Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. Porque como eu falei, o importante não é como você começa, mas sim como você termina. Porque uma vida com o Senhor pode ter um começo amargo, um começo difícil, um começo doloroso, mas o final é alegria, o final é bênção, o final é vitória. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que importa, porque o salmista diz o quê? Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126:5. E como também diz o salmista, Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda, meu querido. Quando pregamos a palavra, Deus tem coisas grandes. Deus tem promessas. Mas o Senhor nos ensina até o quê? Ânimo. E tu que passamos, meu querido, Deus tem um propósito para cumprir na minha na tua vida. E entender que no meio da circunstância, tudo que passamos coopera para o bem daqueles que andam segundo o querer e a vontade do Senhor. Porque tudo que Deus promete para aqueles que têm prazer na sua obra, Deus vai exaltar. Paulo diz, 1 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu o coração do homem, são o que Deus preparou para o que amam. Olha que coisa, porque você vê, meu Deus. Eita glória! Arabaca!